Então, oficialmente, né, boa noite a todos. Boa noite. Esperamos que estejam todos bem. Hoje nós começaremos o desenvolvimento do T2 e a proposta da aula de hoje são 3 grandes partes, né? A primeira é a gente vai falar o que a gente espera das entregas de vocês e depois a gente vai abrir o espaço para dúvidas, né, discussões, enfim, tanto do tema específico de vocês. E depois a gente vai pedir que vocês preencham um diário. A gente vai contar rapidinho o que a gente espera. Vamos abrir aqui o nosso Moodle para a gente ver junto. Mas antes da gente falar da aula de hoje, nós gostaríamos de reforçar com vocês sobre a atividade da aula passada que vocês fizeram sobre a fundamentação teórica. Nós deixamos já o exercício resolvido para vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui aqui. Nós já deixamos o exercício resolvido, né? A resposta, para vocês verem se acertaram, se erraram, né? Para vocês terem uma noção de como é que foram na atividade da aula passada, tá? Bom, então, vamos dar uma espiada aqui no nosso cronograma, para ter uma visão geral. Hoje é dia 14 de maio e nós estamos na primeira aula de desenvolvimento do T2, né? Que para quem vai fazer artigo ou monografia é desenvolvimento da fundamentação teórica, e para quem vai fazer modelagem são as sessões 4, 5 e 6, tá? Nós teremos 3 aulas, né, nas quais eu e a professora Miriam estaremos aqui tirando dúvidas de vocês, né, auxiliando. Só que na terceira aula, vocês têm que, ao final da terceira aula, fazer a entrega, tá? Então, contando aqui, né, hoje dia 14 de maio, aí tem 15 dias, né, até dia 28 de maio, para fazer a entrega do T2, tá? Então, estamos aqui nessa primeira aula. O que a gente espera, tá? Nas 2 primeiras aulas, vamos abrir de novo aqui para ficar mais claro. Na aula de hoje, né, do dia 14 e do dia 21, a gente gostaria que vocês fizessem não uma entrega, mas nos contassem um pouco do que desenvolveram em cada aula, tá? Vocês devem lembrar que no desenvolvimento T1, vocês tinham umas entregas parciais para fazer. A gente mudou um pouco o formato para esse segundo trabalho, que a gente chamou de diário, tá? Que é onde vocês fazem um relato, escrevem com as palavras de vocês 1, 2 frases, dizendo o que vocês desenvolveram na aula, tá? Então, por isso que na aula do dia 14 e aula do dia 21, nós vamos abrir ali um diário, que é para vocês escreverem com as palavras de vocês que vocês desenvolveram. Selecionei os autores, fiz a lista de tópicos, elaborei a sessão de segmentação de clientes. Enfim, vocês vão escrever com as palavras de vocês o que vocês desenvolveram, tá? É como se estivesse nos contando. A gente tivesse perguntado para vocês, e aí, o que vocês fizeram hoje? E aí vocês colocam ali, tá? Então, nessas 2 aulas, a gente tem esses 2 diários, tá? Um diário para cada aula, que eles ficam abertos, né? Cada um por 7 dias por uma questão de algum colega que não conseguiu entrar, que está com algum problema, enfim, né? Não pode entrar sincronamente, ainda consegue responder, tá? Mas ele encerra após esse período. E aí, no dia 28, onde vocês têm a entrega do T2, aqui não tem diário, né? É só a entrega mesmo do T2 concluído, tá? Bom, o que nós esperamos do T2 de vocês? Tá? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu só mostrar aqui. Aqui no... Cadê a aula de hoje? Desenvolvimento T2. Aqui tá o diário, tá, gente? É aqui que vocês vão inserir o relato de vocês no final da aula, tá? Então, mas agora eu quero mostrar para vocês o nosso... o que a gente vai estar avaliando nessas entregas. Então, o que a gente espera de quem está fazendo artigo ou monografia, tá? Nós esperamos que o T2 de vocês seja a correção da introdução, desenvolvimento de listas de tópicos da revisão de literatura,
parte da revisão de literatura desenvolvida, né, com as suas devidas citações, referências, na linguagem adequada e dentro da formatação estipulada, tá? Do template, tudo isso. Então, qual que é o ponto, né? A parte da revisão da introdução vale 1,5 ponto. Lá vocês vão revisar os comentários que eu e a professora Miriam fizemos nos trabalhos de vocês e vão fazer as devidas adaptações, tá? Adaptem, vejam, né, de repente, até as questões de citações, enfim, como foram feitas, se a gente fazer alguma marcação, para que não repitam o erro, né, na revisão de literatura, tá? Então, essa correção da introdução vale 1,5 ponto nessa entrega. Depois, o que a gente espera? A lista de tópicos. O que é essa lista de tópicos? Lembrem que na aula passada a gente falou, né, da revisão de literatura, que ela, enfim, resumidamente, né, traz as ideias dos autores com relação a determinados temas e que servem para a gente conseguir atingir o objetivo do trabalho, certo? Então, eu tenho que ter uma noção de como que eu vou estruturar a revisão de literatura do meu trabalho para atingir o objetivo. Para isso, a gente faz aquela lista de tópicos, que nem vocês viram ali na atividade que vocês fizeram na aula passada, tá? De acordo com o objetivo de vocês, vocês estipulam quais são as listas de tópicos, tá? E aí, aqui, a gente já reforça, que é bem legal e bem importante, que vocês venham falar com a gente, definiu essa lista de tópicos, vem aqui falar com a gente com o objetivo, já vem separado o objetivo do trabalho de vocês e a lista de tópicos, para a gente verificar se está ok, se está adequado, enfim, para a gente fazer essa troca, tá? Vale 2 pontos essa lista de tópicos, gente. Depois, vocês vão escolher um desses tópicos, tá? E vão desenvolver o texto, né? O conteúdo desse tópico, tá? Isso aqui vale 4 pontos. Esses 4 pontos, né, obviamente, envolve o conteúdo que vocês vão estar colocando, alinhamento, enfim, e a forma que está escrito tudo, tá? O que a gente gostaria, assim, né, que vocês desenvolvessem em termos de número de páginas é até 2 páginas, tá? Não precisa, não se passa disso, tá? Até 2 páginas tá adequado. E aí escolhe um tópico para desenvolver. Ah, mas eu só consegui desenvolver meia página de um tópico. Bom, tá. O ideal seria, né, que se fosse mais. Mas se precisar, vocês podem desenvolver 2 tópicos, não tem problema. Mas cuidem ali, né, e foquem em desenvolver até 2 páginas bem escritas, tá? Do que um monte de coisa que não faz sentido. Principalmente quem é artigo, tá, gente? Que tem limite de página, né? E quem é monografia, a gente também recomenda que fique ali até 2 páginas para realmente fazer o treinamento da escrita, tá? Então, lembrem de conectar conteúdos, de fazer essa lógica, né, na escrita de vocês. Vamos avaliar também as referências e citações, né? As referências vocês devem colocar junto lá no final do trabalho, né, em ordem alfabética, não em ordem conforme vai aparecendo. E as citações também vão estar sendo avaliadas, tá? Formatação do documento, então, né, espaçamento, se está no template, esses aspectos. E a linguagem, né, como que vocês escrevem também, tá? Se escreve formal, se escreve com conexão, enfim, nesse sentido, tá? Tranquilo com relação a isto? Dúvidas? Não sei se a professora Miriam também quer complementar alguma coisa. Não, Laura, é isso. Cuidar para resgatar o que a gente indicou lá na introdução e também não deixar para a última hora, né? Comecem a fazer hoje. Prof, eu não entendi. São 2 páginas no total de todos os tópicos? No artigo, vocês têm até 6 páginas para escrever toda a revisão de literatura. O que vocês vão acabar tendo no artigo é de 3 a 4 tópicos, tá? Então, para essa disciplina, o que a gente está pedindo é que vocês desenvolvam até 2 páginas
entre 1,5 a 2 páginas de um dos tópicos ou de até 2 tópicos, tá? Ah, entendi. E aí, É só um tópico. Entendi. exato, só um tópico que vocês vão falar. A revisão de... Ficou claro, Mariana? Ficou assim. Obrigada. Nada. A Luana não entendeu o que significa revisão de literatura. Revisão de literatura é a segunda seção do artigo. Para quem está fazendo monografia, pode ser a 2 e a 3, né? Mas a Luana, eu acredito que esteja fazendo artigo, certo, Luana? Sim. Sim. Tá. Então, o artigo, essa segunda seção, a seção que vem depois da introdução, ela apresenta o que já existe de teoria sobre o que eu vou pesquisar. Lembra que na aula passada a gente falou também em fundamentação teórica, não sei se é essa a tua confusão. São sinônimos, fundamentação teórica ou revisão da literatura, tá? Nós vimos que nós olhamos para o nosso objetivo para identificar o que eu preciso conhecer antes de ir a campo, tá? Então, é a seção que tu vai escrever, que vai te ajudar tanto a montar o teu instrumento de coleta de dados, depois na seção do método, como também, mais adiante, ela vai te ajudar na análise dos teus dados. Dá uma revisada na aula passada, tá, Luana? Até eu acho que eu dei uma olhada ali, a Luana entregou também a atividade. Eu imagino que tu estavas na aula passada, né, Luana? Tu é uma pessoa super presente aqui, a gente é acostumada a ver a tua fotinho aí. Eu imagino que tu estava na aula passada, que foi que a gente apresentou exatamente o que era. É que talvez, que nem a professora Miriam disse, talvez seja o nome que a gente está usando. Porque a gente pode ter apresentado como fundamentação teórica, mas é a mesma coisa. Sim, é que eu estou preocupada que não falte nada, não quero que falte nada, entendeu? Na revisão de literatura, no caso, é o desenvolvimento, né? A exploração do assunto. Isso. Ver o que os outros autores já trataram sobre o tema, quais resultados que eles encontraram que são importantes para ti. Não sei se ficou claro, Luana. Sim, eu estou revisando ainda os PDFs para tentar ver juntar tudo que eu preciso fazer para poder ir atrás dessa pesquisa e não faltar nada mesmo. Tá. Que nem tinha o funil da introdução, né? E aí estava bem explicadinho ali o que eu tinha que fazer para montar a introdução. Uhum. Aqui o que tu tem que fazer, a dica é que tu parta dos teus tópicos, né? Olha o teu objetivo, que nem ali vocês fizeram a atividade, né? Que tinha a lista de objetivos e os tópicos, né? A primeira proposta é que tu consiga enxergar isso, né? Dentro do teu objetivo, quais são as palavras-chave que estão ali e o que tu precisa entender, né? Para atingir teu trabalho. A partir disso, tu organiza os grandes temas, né? E sempre pensando também num funil no sentido de ir, sai do mais amplo e vai para o mais específico também. Essa é a primeira dica, que tu parta disso antes de começar a escrever. Tá certo. Obrigada. Também me surgiu uma dúvida em relação a isso. Por acaso eu posso começar a desenvolver algumas ideias próprias na fundamentação teórica ou não? Tem que só falar do que já está ali, só fatos, na verdade. Só o que já está na literatura. Beleza. Exatamente. Nada de Tiago. É que eu estava vendo ali nos slides, né, e dizia refletir sobre a utilidade do conteúdo para o objetivo da pesquisa. E aí...
essa frase, Tiago, ela está relacionada com o fato de eu vou pegar esse conteúdo desse autor para colocar no meu trabalho ou não. Porque nós temos só 6 páginas, então vocês vão ter que se confrontar muitas vezes com essa pergunta, mas isso importa para o meu trabalho ou não? Na turma anterior, nós estávamos olhando e o aluno queria começar com um histórico daquele tema que ele vai trabalhar, mas o objetivo dele não é sobre o histórico. Então, histórico já não é algo que eu vou usar na minha revisão de literatura, tá? Então, é essa reflexão que vocês vão ter que fazer. Esse tópico importa para o meu objetivo, ele fica na revisão. Ele não me ajuda a atingir meu objetivo, está fora do meu texto. Entendi. E depois eu só posso trabalhar com o que foi apresentado na fundamentação teórica, ou eu posso colocar alguns outros conceitos, assim, não muitos no caso, né? Mas na análise, se tu deparar na coleta de dados com novos conceitos ou algum aspecto que tu não tinhas trazido na revisão de literatura, tu vais precisar voltar na revisão de literatura, acrescentar esse aspecto teórico de uma forma teórica para ir na análise discutir esse aspecto que surgiu a partir da coleta de dados. Certo. Porque eu só fico meio preocupado. Na monografia também é só 6 páginas de revisão de literatura? Não, era isso que eu ia comentar aqui. Acho que o teu é monografia, né, Tiago? Exato. Tá. Na monografia tu tem mais espaço, tá? E tu tem mais margem para explorar isso. Então, claro que os teus tópicos têm que estar alinhados, né? E tem que estar direcionados que nem os do artigo, tá? Só que tem mais possibilidades de explorar isso no capítulo 2 e no capítulo 3, e não tem limite de páginas, né? Então, a monografia, ela tem mais essa flexibilidade. Então, tu pode, por exemplo, como tu é da monografia, fazer um capítulo 2 mais teórico, né? Fazer a revisão da literatura teórica, e no capítulo 3 fazer uma revisão da literatura empírica, ou seja, o que os outros trabalhos estão apontando, quais são enfim, olhar um pouco mais dos resultados e um pouco menos da teoria, enfim, né? Tu tem mais margem para trabalhar isso. Bacana. Tá? Então, assim, por exemplo, teu caso quer olhar a viabilidade, enfim, tu pode segmentar de maneiras diferentes, tá? Porque a estrutura também é mais flexível, né, da monografia. Então tá, obrigado. Mas a resposta ali que a professora Miriam deu ali, que na revisão de literatura não pode ter a tua opinião, tá? Isso não segue. Pode deixar. Tá? Obrigado. Imagina. Eu sei que isso é meio frustrante, tá, gente? Ainda mais para vocês, assim, né, que vem com ideia, com vontade de escrever. Tá, então tá, agora é a hora de escrever meu TCC e vou colocar minhas palavras. Não dá. Pode crer, coloca as palavras de vocês, mas as ideias não podem ser de vocês e vocês têm que dizer de quem que é a ideia, né? E não se frustrem quando vocês forem escrever, dizendo, mas eu só tô botando ideia de outros autores. Sim, essa é a proposta, né? A fundamentação teórica, a revisão de literatura, tá? Toda a criatividade de vocês vai estar em como vocês organizam essas ideias, tá? E depois guardem isso, porque é um pouco estranho, mas quando chegar lá na análise e a gente pede para vocês colocarem a opinião de vocês, interpretarem, aí a maioria fica tímido e acaba não colocando tanto as suas ideias, tá? Não guardem essas ideias, porque lá no capítulo da análise, quando vocês estiverem no TCC, vocês vão poder, então, interpretar, colocar as implicações a partir daquilo que vocês pensam.
Dúvidas, gente, sobre a fundamentação teórica ou revisão de literatura? Por enquanto, não? Tá. Bom, então assim, gente, escrevam os tópicos de vocês, tá? Alinhado com o objetivo, tragam aqui para mim, para a professora Miriam, para olhar, né? Então, tragam ali o objetivo, tragam os tópicos e nos digam, eu sou a fazer artigo, vou fazer monografia, enfim, para a gente ter uma noção, tá? Bom, então agora vamos dar uma olhada na parte da modelagem, tá? O que a gente espera de quem vai entregar modelagem. Deixa eu abrir aqui. Bom, resumidamente, a proposta é parecida, né? Corrige o T1 e faz as sessões seguintes, tá? Então, revisa, vê os nossos comentários com relação à primeira entrega, que são as sessões 1, 2 e 3, e coloca junto, né, já corrigido no trabalho, tá? Segue no mesmo template. E aí, depois, vai desenvolver as sessões de segmentação de clientes, canais de comunicação e distribuição e estratégia de relacionamento com o cliente, tá? Aqui tem maior peso é a segmentação de clientes, porque ela exige um pouco mais de vocês, tá? Que vocês busquem, trabalhem tanto com as ideias, com o que você está imaginando, mas também vão atrás para ver se isso se aplica mesmo, né? Se aquele perfil de cliente é o adequado ou não. Então, eles exigem um pouco mais, tá? Então, esse aqui tem peso 3, enquanto as outras duas sessões, né? Porque aqui é sessão 4, 5 e 6 de modelagem, tá? Então, a 5 e a 6 tem peso de 2 pontos cada uma delas. E, obviamente, né, a preocupação com as referências, com a lista de referências lá no final, com a citação ao longo do texto, né, se foi adequada, se está dentro das normas, ou se falou alguma coisa muito forte que precisa de citação, né. Formatação, se está dentro do template, com espaçamentos adequados, enfim, e a forma que está escrevendo também, certo? Então, esses aqui são os critérios, né, o que vocês têm que entregar, e aqui são nossos critérios de avaliação junto com os pesos, tá? Dúvidas de modelagem? Páginas. Páginas, é verdade. 2 páginas, pessoal, para segmentação e uma para cada uma das outras 2 sessões, tá? Certo? Então, quem vai fazer fundamentação teórica, né, é no máximo 2 páginas. Quem vai fazer modelagem são ao total 4, né? 2 para a sessão 4 e uma página para a sessão 5 e uma página para a sessão 6. Tranquilo? No artigo, como é que é dividido as páginas? Eu vi, se eu não me engano, é no máximo 6, né? E aí tem páginas específicas para essa divisão? Não, daí a revisão da literatura, né, ou fundamentação teórica, ao todo, ela vai no máximo a 6 páginas. Agora, se a seção 2.1 tem 2 páginas, a outra tem 1, a outra tem 3, aí depende de cada um, tá? Não tem exatamente uma regra para isso. Mas, claro que cada trabalho vai ter 1 ou 2 sessões que são as mais relevantes para aquele trabalho, provavelmente mais focadas naquilo que vocês vão desenvolver. Então, essas sessões vão ser um pouquinho mais longas, talvez, do que a outra sessão, tá? A primeira coisa que vocês vão fazer, no caso de quem está fazendo o artigo, é verificar os tópicos e a sequência, em qual sequência vocês vão falar esses tópicos, né? Certo, Luana? Tá bom, então não tem uma regra, né? Mas da Não. gente. Tá bom.
Mas isso a gente vai conversando, viu? Isso daí é uma coisa que é importante tu vir, traz, conversa com a gente. Primeira coisa que vocês devem fazer, tanto quem vai fazer artigo como quem vai fazer monografia, quando for colocar os tópicos, tragam aqui pra gente o objetivo de vocês, o objetivo do trabalho de vocês, né? E a lista de tópicos pra gente conversar, tá? É bem importante isso. Bem, gente, essas são as orientações que a gente queria passar. Não esqueçam, ao final da aula, escrever o diário, que compõe a nota do T4, tá? E agora eu e a professora Miriam vamos ficar disponíveis até o final da aula para tirar dúvidas, orientar, enfim, o que vocês precisarem, tá? E aí vocês podem me dizendo, né, quem gostaria de ser atendido, que eu já vou colocando uma ordem de atendimento aqui também, tá? Eu acho que era isso, né, professora Miriam, os comentários? Isso? É isso. Então, bom trabalho para vocês. E aí, por favor, me digam quem gostaria de ser atendido. Tá ok? Até mais.